novo, não sei, acho que vai dar certo. Eu fui confirmar, tá. Parece que agora tá gravando. Eu pausei e voltei, mandou gerenciar, eu gerenciei. Tá, então direito de regresso. Vamos voltar lá para a árvore. Aí o abençoado cortou a árvore e caiu em cima do meu carro. Beleza. Entrei com responsabilidade civil, pedi para a administração custear os 20 mil que deu de dano no meu carro. A administração vai ter que pagar, porque eu comprovei a conduta, o dano e o nexo causal. Beleza, sem mais problemas, acabou esse processo. Esse processo entre mim, que fui a prejudicada, e a administração pública, acabou. A administração me pagou os 20 mil, consertei meu carro, segui minha vida. Mas e aí? A administração pública vai ficar com esse prejuízo? Não vai. Ela vai ter que cobrar de alguém. De quem que ela vai cobrar? Do servidor que cortou a árvore. A administração não pode simplesmente ser responsabilizada por todo o erro que os servidores cometem e assumir o risco para si. Ela não pode. A isso a gente dá o nome de direito de regresso. Apesar de chamar direito de regresso, vocês precisam gravar já desde agora uma coisa. Não é um direito da administração pública, é um dever. Então, se cair numa questão, a administração pública tem o dever de ingressar com uma ação regressivamente contra o servidor público, tá certo. Ela tem o dever, direito é só o nome mesmo, porque ela é obrigada a ir atrás do servidor público para ela não ficar no prejuízo. Por quê? Porque no fim, quem que fica no prejuízo? Não é a administração pública, somos nós que contribuímos para a administração pública. A partir do momento que a administração pública tem um prejuízo de 20 mil, saiu do bolso de alguém, foi do nosso bolso contribuinte. Então, ela tem o dever de buscar regressivamente a responsabilização daquele servidor. Aí, nesse caso do servidor, foi um ato comissivo, ele teve uma ação positiva, ele cortou de fato ali a árvore. Então, a gente fala em responsabilidade objetiva. Quando eu, Natália, for ingressar contra a administração pública para pegar os 20 mil do meu carro, eu não vou precisar comprovar culpa ou dolo. Lembram disso, né? Beleza, responsabilidade objetiva. Não comprovo culpa ou dolo, só comprovo dano, conduta e nexo causal. Mas, e quando a administração pública for ingressar com a ação contra o servidor público? Também é objetiva? Não. Aí, nesse caso, é subjetiva. O servidor público só vai ser responsabilizado se ele tiver agido com culpa ou dolo. Nesse caso da árvore, o que vai ter acontecido? Não sei. Pode ter sido dolo, ele pode ter feito de propósito, às vezes era um servidor que me conhecia, sei lá, vamos supor que é um ex muito maluco que quis fazer de propósito, cortar a árvore para derrubar no meu carro. Pode ter sido dolo, pode ter sido alguma das modalidades de culpa, ele pode ter agido com imprudência, vi o carro ali, tô nem aí, vou cortar mesmo assim, acho que não vai dar em nada, e o galho cair. Pode ter agido com imperícia, pode ter agido com negligência. Independentemente do que for, dolo ou culpa, a administração tem que comprovar, senão o servidor não vai pagar. Ah, Natália, mas acontece casos da administração pública ter que pagar um dano para alguém e daí, na hora de responsabilizar o servidor, não conseguir comprovar a culpa ou dolo do servidor? Ou não é nem não conseguir comprovar, efetivamente restar provado que o servidor não agiu com culpa ou dolo? Sim, existe sim. Quais são os principais exemplos? Policiais. Por exemplo, suponhamos que eu estou transitando lá na Avenida Afonso Pena com meu carro, no horário de pico, Afonso Pena está lotada. De repente, eu olho para trás, está vindo um carro costurando assim, costurando toda Afonso Pena com duas viaturas atrás. E as viaturas também desesperadas atrás do carro. O que eles estão fazendo? Perseguindo um sequestrador que está com a criança dentro do carro. Só que essas viaturas estão muito rápidas, eles não podem perder a pessoa de vista. É uma criança que eles estão atrás. Então, as viaturas saem batendo na lateral de todos os carros ali na Afonso Pena. Qual que é a regra? A gente sempre tenta abrir para a viatura passar, mas às vezes não é o suficiente. Então, ele sai levando retrovisor de todo mundo, e não interessa, eles estão atrás do carro, eles não podem perder o carro. Beleza. Aí suponhamos que a lateral, acabei de comprar um carro zero, polícia passa com camburão, acabou com a lateral do meu carro. Levou meu retrovisor, minha lateral foi toda amassada, toda prejudicada. Tá. O que eu vou fazer?
Ah, eu vi no jornal no outro dia que foi porque estavam perseguindo o sequestrador, então nem vou cobrar? Não, gente, eu não posso sair no prejuízo. Eu entendo o que eles estavam fazendo, né? Mas alguém vai ter que pagar meu carro. Entro com a ação contra o governo do estado, que a polícia é sempre do governo, peço indenização, consigo reparação civil, pago o meu carro. Beleza, meu carro foi reformado, ficou novinho em folha. Aí a administração pública vai chegar lá na Procuradoria do Estado, que é quem faz a defesa do Estado nessas ações, vai chegar lá, olha, o Estado pagou aqui 20 mil para a Natália, lateral do carro dela que tinha estragado. Foi o camburão tal, policial tal, que estava dirigindo, vamos entrar com a regressiva contra ele, ele que saiu dirigindo igual doido, a gente tem o dever de entrar com essa ação regressiva. Beleza, vamos entrar. Entrou com a segunda ação, é totalmente desvinculada da primeira, a gente já vai ver por quê, tá? São duas ações distintas, é o particular contra a administração, zerou, depois a administração contra o agente público dela. Segunda ação, direito / dever de regresso. Aí, quando chega para discutir essa ação, o policial vai falar, olha, eu não agi com dolo, e eu também não agi com culpa. Não teve negligência, imprudência, imperícia. Eu fiz o que eu tinha que ser feito. Se eu não dirigisse a 100 por hora, se eu não encostasse nestes carros, eu tentei fazer o máximo para não encostar, mas os carros não abriam a tempo suficiente, nós perderíamos aquele sequestrador, perderíamos a criança. Então, nesse caso, vai ser muito difícil você comprovar dolo, com certeza não foi dolo, eles não fizeram por querer, e também provavelmente não teve culpa. Ele agiu no estrito dever legal dele, ele tinha que fazer aquilo para conseguir alcançar aquele carro. Então, pode acontecer sim, o caso da administração pública ter que pagar, o governo vai ter que pagar meu carro, porque eu não tenho nada a ver com esse sequestro, só que na hora de responsabilizar, ele não vai conseguir achar culpa nem dolo no servidor público. Então, isso é plenamente possível. Mas o que tem que acontecer? O dever dessa ação de regresso. A ação de regresso vai ser intentada e nela vai discutir se tem culpa ou dolo. Teve culpa ou dolo do servidor? O servidor vai ter que pagar para a administração pública. Beleza? Isso pode ser descontado do olerite, aí vai convencionar no processo, como que esse servidor vai fazer esse pagamento. A gente só tem uma exceçãozinha aqui. É ilegal impor o desconto em folha de pagamento dos agentes públicos do valor relativo ao ressarcimento, salvo se houver prévia autorização do agente ou procedimento administrativo com ampla defesa e contraditório. Então, a administração não pode simplesmente falar, olha, tivemos que pagar 20 mil para a Natália, foi o servidor tal que causou o dano. Já desconta aí dos próximos meses dele esses 20 mil. Não. No mínimo, ele vai ter que entrar com a ação, ou pelo menos um procedimento administrativo ali, o servidor concordou, vamos descontar teu olerite, mas vamos parcelar aí no máximo 20% do teu olerite, tem que ter um prévio acordo, uma prévia ciência desse servidor. Não pode ser nada feito automático. Todo mundo tem direito a ampla defesa e contraditório. Beleza? Os efeitos da ação regressiva transmitem-se aos herdeiros e sucessores do agente público culpado, respeitado o limite do valor do patrimônio transferido. Por exemplo, a administração pública entrou com a ação de regresso, o servidor faleceu. A gente sabe que ações normalmente demoram aí uma média de 2, 3 anos. Deu 1 ano que entrou com a ação, o servidor teve um mal súbito, faleceu. Ah, e agora? Não vai conseguir mais receber dele? Vai sim, vai ver o que ele deixou de patrimônio. Ah, ele deixou uma casa. Beleza, essa casa vai ser dividida entre 3 herdeiros. Então, vai pegar o valor correspondente até cada quinhão do herdeiro. Então, suponhamos que até já foi dividida essa casa. Cada herdeiro recebeu 50 mil reais. Era uma casa que valia só 150 mil. E aí o servidor tinha que pagar 200 mil para a administração. Ele causou um dano bem grande. Eu não vou obrigar esse herdeiro a me pagar 200 mil. Ele só vai me pagar referente ao que ele recebeu de herança. Então, se ele recebeu só 50 mil, opa, peraí, esses 50 mil vem para cá, porque seu pai devia 200 mil. Então, é sempre no limite do valor do quinhão que o herdeiro recebeu. Ele não pode ser responsabilizado pelos erros do pai, da mãe, quem quer que seja, né? Ele só vai responder até o limite da herança, até o limite do que ele recebeu, beleza? E daí já vem lá de constitucional, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Apesar de aqui ser pena, responsabilização administrativa, não é criminal, ainda assim aplica-se aqui. A pessoa não vai ser responsabilizada por aquilo que ela não fez, mas ela vai responder com patrimônio transferido no limite do que ela recebeu. Prescrição. Aqui nós temos 2 prazos de prescrição, 2 prazos que não tem mais o que fazer se for ultrapassado.
Quais são esses dois prazos? Primeiro, o prazo para ação de regresso. Qual que é o prazo que a administração pública pode cobrar ao servidor? 5 anos. Então, teve conhecimento ali do fato, ela tem 5 anos para cobrar esse servidor. Vai ser contado de quando? De quando ela desembolsar o valor. Então, ela me pagou os 20 mil em 2 de março de 2020. A partir daí, ela tem 5 anos para cobrar esses 20 mil do servidor. Outro prazo de prescrição, prazo para o particular demandar a administração pública. Então, caiu a árvore no meu carro. A partir do momento que eu tive noção dos prejuízos, que eu consegui quantificar os prejuízos, eu tenho 5 anos para ingressar contra a administração pública. Eu não posso, em 2024, sofrer o dano, em 2035, querer ajuizar. Prescreveu. Eu tenho que observar esse prazo de 5 anos. Em regra, no direito administrativo, quando falar em prazo de prescrição, se você não lembrar ou não souber, você vai marcar 5 anos. Beleza? Observação, aqui no finzinho. A ação regressiva pode ser movida mesmo após terminado o vínculo entre o agente e a administração pública. Então, abençoado que cortou a árvore que caiu no meu carro. Isso foi no mês de janeiro. Em fevereiro, ele pediu exoneração. Saiu, mudou até de estado, foi embora morar na praia. Em março, eu entro com a ação. Março eu ainda posso entrar, só decorreu 2 meses. Né? Eu tenho até 5 anos para ajuizar essa ação. Eu entrei em março. O servidor já nem era mais servidor, já não era mais funcionário lá da prefeitura. E aí, depois que terminar esse processo, eu ganhar o processo, a prefeitura pode entrar com a regressiva contra ele, mesmo ele não sendo mais servidor? Pode. Desde que respeitado o prazo de 5 anos, tá? Pode ajuizar sim. Teoria da dupla garantia. Deixa eu só tomar mais um gole aqui que tô com a boca seca de novo. O que é essa teoria da dupla garantia? Toda vez eu tô falando para vocês, olha, a gente tem 2 ações diferentes. Uma ação eu particular que sofri o dano contra a administração pública e depois uma outra ação da administração pública contra o servidor. Até um tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, tinha muita discussão se eu particular, se eu conhecesse o servidor público que causou o dano, se eu poderia ingressar com uma ação judicial diretamente contra ele, ou até mais, diretamente contra ele, mais o órgão público, mais a administração pública. Então, por exemplo, eu vi o servidor que cortou a árvore e caiu no meu carro. Eu sei o nome dele, eu vi o crachá dele. Eu sou advogada, eu consegui achar o CPF, eu consegui achar o endereço dele, eu achei tudo. Eu posso ir lá, entrar ali na justiça e já colocar fulano de tal e Prefeitura Municipal de Campo Grande? Até 3, 4 anos atrás, podia. E era aceito. Então, isso ainda está caindo em questão. Só que hoje não é mais aceito. Hoje já é pacífico na doutrina e na jurisprudência que eu só posso ingressar contra a administração pública. Por mais que eu saiba quem é o agente público, eu não posso colocar ele ali na ação. Então, ainda está caindo em questões, porque por mais que isso já tenha sido pacificado há uns 3 anos, ainda é um tema recente. Por quê? Porque há 3, 4 anos poderia, hoje não pode mais. Então, ainda cai em questão. Olha, exemplo da árvore de novo, para vocês ficarem com isso na cabeça. Fulano da prefeitura, servidor da prefeitura, foi cortar a árvore e caiu no carro de um particular. O particular sabe, ele conhece quem é o servidor. Por mais que ele saiba que tenha tido dolo, por exemplo, foi meu ex-namorado, eu sei que foi ele que cortou, ele é servidor da prefeitura, ele usou de dolo, ele fez de propósito de cortar em cima do meu carro. Eu posso ajuizar a ação diretamente contra ele? Não. Eu posso ajuizar diretamente contra ele, mas colocar a prefeitura junto? Também não. Eu só posso ingressar contra a prefeitura. E aí, depois, a prefeitura vai ajuizar a ação de regresso contra ele. A isso a gente dá o nome de teoria da dupla garantia. Vamos ler aqui a tese da nossa jurisprudência. Prevalece o entendimento de que o artigo 37, parágrafo 6º... Gente, vocês estão me ouvindo ainda? Desculpa, meu celular tocou bem agora. Prevalece o entendimento de que o artigo 37, parágrafo 6º da CF instituiu uma dupla garantia, consistente no fato de a vítima ter o direito de ser ressarcida pelos cofres públicos e o de o servidor público somente ser responsabilizado perante o próprio Estado.
Por que essa primeira parte? O fato de a vítima ter o direito de ser ressarcida pelos cofres públicos. Gente, é claro que é muito mais fácil que a administração pública tenha muito mais dinheiro do que o servidor. Como que eu vou querer cobrar 20, 30 mil reais de um servidor que estava ali cortando a árvore que provavelmente recebe um salário mínimo? Então, é muito mais fácil eu ajuizar direto contra a administração pública. Ela me paga, depois ela parcela esse dano aí em 180 parcelas, se for o caso, com esse servidor. Mas eu não vou me preocupar com isso. Eu quero o meu dano ressarcido, ponto. Então, é o direito da vítima ter o direito de ser ressarcida diretamente pelos cofres públicos. Eu não tenho que me preocupar se aquele servidor tem dinheiro ou não para me ressarcir. E a segunda garantia, esta é a primeira garantia. A segunda garantia do servidor público somente ser responsabilizado perante o próprio Estado. Nesse caso que eu dei, de falar que eu sei que o agente público era meu namorado, era meu ex-namorado, poderia ser muito bem o contrário, gente. Poderia eu, Natália, ser a malvada, querer me vingar dele, nem ter acontecido nada do que eu tô falando, nem existiu esse galho que caiu, eu plantei esse dano no meu carro, e aí eu querer ajuizar contra o meu ex-namorado só para lascar com ele, para dar uma dor de cabeça. Poderia muito bem eu, Natália, falar, olha, vou fingir que meu ex-namorado, que é servidor da prefeitura, causou um dano, vou ajuizar contra ele para tentar lascar ele. Ah, no fim do processo, provável vai provar que ele é inocente? Provável, mas até esse fim do processo eu vou dar uma dor de cabeça para ele. Então, também é o direito que o servidor tem de só ser responsabilizado perante o próprio Estado. O Estado que vai demandar contra ele, e não qualquer particular. Porque senão poderia ter vingança, poderia ter particular que nem sabe se foi aquele servidor mesmo, mas é o nome que ele lembrou e acabou escoando em outro servidor que não tinha nada a ver com a situação. Então, isso é a chamada teoria da dupla garantia. Eu nunca posso, nunca, e é difícil a gente usar a palavra nunca, mas aqui ela é válida. Eu nunca posso ingressar diretamente contra o servidor. Eu tenho que ingressar contra a administração pública, seja a prefeitura, governo, a União. Beleza? Ficou claro isso aqui? Pode passar? Beleza. Quem são os agentes nessa qualidade? Aqui eu vou fazer um parêntese e vou abrir a Constituição para a gente ler o 37, parágrafo 4º. Espera aí, rapidinho. Constituição. Quem tiver com a Constituição, não sei se vocês estão adeptas, podem abrir o artigo 37. Deixa eu compartilhar esta guia. Aqui vai estar bem miudinho, deixa eu dar um zoom. Ó, artigo 37 da Constituição, da administração pública. A gente vai estudar bastante esse artigo. Administração pública direta e indireta. Vão ter que ler bastante. Isso aqui, o que é direto, o que é indireto, a gente vai estudar na nossa terceira aula, tá? Fiquem tranquilas, vamos aos poucos. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte. Aí a gente vem aqui para o parágrafo 6º. E esse parágrafo 6º, gente, inteirinho, é tudo isso que a gente está falando. É a responsabilidade civil do Estado. Está toda resumida aqui nesse parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, só daqui, desse trechinho, que parece que fala pouca coisa, a gente já extrai várias coisas. Primeiro de tudo, pessoa jurídica de direito público. A gente vai estudar quem são as pessoas jurídicas de direito público: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quem são as de direito privado, prestadoras de serviços públicos? Aqui também a gente tem autarquias e as fundações públicas. Quem são as de direito privado, prestadoras de serviços públicos? Podem ser as estatais, sociedades de economia mista, empresas públicas, ou podem ser simplesmente particulares que fecham contrato de concessão com a administração pública para prestar serviços públicos, que também vão ser responsabilizados.
Quem são esses particulares? Por exemplo, aquela empresa que administra os ônibus públicos aqui do município. É uma empresa privada pertencente a um particular, ela ganha uma licitação, ela ganha o direito de gerir todo o transporte público do município de Campo Grande. Se eu estou dentro do ônibus, esse ônibus bate num carro da frente, eu, Natália, caio, machuco minha cabeça ali dentro do ônibus, eu vou poder responsabilizar a administração pública. Então, essas pessoas de direito privado, prestadora de serviços públicos, também vão responder pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros. Quem são os terceiros? Qualquer pessoa lesada. Por que que aqui a gente fala terceiros? Porque você lembra que eu falei para vocês que quando a gente fala em responsabilidade contratual, a gente não está falando aqui do direito administrativo, a gente não está falando da responsabilidade civil. Responsabilidade contratual pressupõe um contrato. Neste próprio contrato já vai estar bem claro quais são os danos que eu vou me responsabilizar, quais são as multas pelos atos ilícitos, etc, etc. Aqui a gente está falando de extracontratual, então pressupõe pessoas que não têm vínculo com a administração pública, são terceiros. Eles não estão vinculados por nenhum instrumento jurídico. Eu simplesmente estacionei meu carro na rua, pum, caiu a árvore. Eu sou um terceiro, eu não tenho vínculo nenhum com a administração pública para eu responsabilizá-la por isso. E o final, assegurar o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, só no dolo ou culpa que ocorre o direito de regresso. Aí vamos voltar. Voltou? Voltou. Quem são os agentes nessa qualidade? Dá para eu dar zoom aqui? Não, não dá. Quem são os agentes nessa qualidade? Toda e qualquer pessoa que exerce uma função pública é considerada agente público. Aqui, ó, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade. O que essas duas palavras querem dizer? O que é nessa qualidade? Toda e qualquer pessoa que exerce uma função pública é considerada agente público. Nessa qualidade significa que a pessoa, naquele momento, está atuando como administração pública. Então, eu, Natália, sou servidora pública. Se entra uma pessoa, vai lá no meu setor jurídico, me pede uma certidão, eu dou uma cadeirada nessa pessoa. A administração pública vai responder pelo meu ato. Eu fiz isso como servidora pública, eu estava ali nas dependências. Eu fiquei estressada, nervosa, estava maluca nesse dia, dei uma cadeirada na pessoa. Eu estou na qualidade de servidora pública ali dentro. Agora, eu, Natália, estou viajando, estou de férias, dei o mesmo surto, dei uma cadeirada numa pessoa. Eu não estou nessa qualidade. Eu não estou trabalhando, eu não estou representando a administração pública, eu estou no meu momento de lazer. Um policial que mata uma pessoa inocente no meio de um tiroteio. Ele está ali num tiroteio, trabalhando numa operação ali, numa favela do Rio de Janeiro. Ele está nessa qualidade. Agora, um policial que está de férias em outro estado, que nem é o dele, ou até mesmo no estado dele, mas está de férias, não está na qualidade de servidor público, arruma uma briga num bar e mata um particular. O Estado não vai responsabilizar por este policial. O policial não estava nessa qualidade. Nessa qualidade significa que a pessoa tem que estar representando, apresentando a administração pública naquele momento. Ela está na qualidade de servidor público, tá? Deve haver uma ligação direta entre o dano e o exercício da função pública, ainda que o servidor esteja fora de sua jornada de trabalho. Por exemplo, o policial está indo embora para casa, acaba a jornada dele, o plantão dele acabou 9 da noite. Só que quando ele está indo embora, ele ainda está fardado, está no caminho de casa, ele vê o que ele acha que ele vê, uma pessoa assaltando outra. Ele pega e atira na pessoa que ele acha que está assaltando. Só que aí, quando ele vai entender melhor, eram irmãos brincando. A rua estava escura, estava no ermo, ele se confundiu. Ele atirou e matou essa pessoa. Ah, mas ele já estava indo embora para casa, né? Então não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. Por quê? Porque ainda que ele esteja fora da jornada de trabalho dele, ele fez isso como policial. Ele pressupôs uma situação, ele estava ainda com a arma, ele estava ali fora da jornada dele, mas ele só teve essa atitude como policial. Então, ainda assim, ele vai responder. Agora, se a questão falar, estava de férias,
ou estava em casa, arrumou uma briga com um particular, aí você já vai lembrar, peraí, ele não está na função de servidor público. Agora, se a questão te induzir, estava indo embora para casa, mas estava fardado, como bom policial que foi tentar evitar um mal maior, acabou se confundindo, aí você já pressupõe que o Estado vai responder sim. Aí, quem são os agentes nessa qualidade? Estagiário é agente nessa qualidade? Só tem vínculo de estágio? E as pessoas que prestam serviço voluntário? Às vezes para uma organização da sociedade civil. E os mesários, que nem recebimento têm, nem remuneração têm. Vão responder como agente público? Também vão. É qualquer pessoa que esteja prestando serviço para a administração pública, independente se é temporário ou se é permanente, independente se recebe remuneração ou não. Qualquer pessoa nessa qualidade, beleza? Então, tem muita questão que fala de estagiário. As pessoas gostam de acabar com o estagiário. O estagiário não vai ser responsabilizado, o estagiário não sei o quê. Não, o estagiário vai sim. E voluntário, não tem recebimento, não tem remuneração, também vai ser responsabilizado. Mesário também é um trabalho gratuito, é um trabalho voluntário. Não é muito bem voluntário, né? Porque se chamar, a gente tem que ir, para não ir a maior confusão. Mas ainda assim, não tem remuneração. Vai responder também. Se o mesário agride uma pessoa ali durante a eleição, a administração pública que vai responder. Beleza? Pessoas responsáveis. Aí vamos voltar aqui para compartilhar esta guia. Quem são as pessoas responsáveis? Quem é a administração pública? Quem são essas pessoas jurídicas de direito público e a de direito privado? Volta para outra guia. Pessoas públicas são os entes federados e a administração indireta. Então, nós vamos ter a União, o Estado, município, autarquia, fundações, vamos ter os sociedade de economia mista, empresa pública, tudo isso que a gente vai discriminar as diferenças na terceira aula. Uma outra coisinha que eu já vou adiantar para vocês não esquecerem também. Por exemplo, eu, Natália, o mesmo caso da árvore, que vocês vão dormir sonhando com essa árvore caindo no carro. Eu vi no uniforme do servidor que ele era da Secretaria de Administração. Ele era servidor da Secretaria de Administração Municipal. Então, eu vi que estava escrito lá SAD, prestador de serviço. Aí eu vou lá ingressar com a minha ação para custear o dano que o meu carro teve. E eu entro agora, vou ficar com a dúvida. Eu entro contra a SAD, que é a Secretaria de Administração, ou eu entro contra a Prefeitura Municipal de Campo Grande? O que vocês acham? Eu vou entrar contra qual? A secretaria, que eu sei que ele trabalha lá, ou eu vou entrar contra a prefeitura? Exatamente. A gente vai estudar na terceira aula que secretarias são órgãos, é apenas para organização interna da administração. A gente nunca vai ajuizar contra o órgão, a gente vai ajuizar contra o poder que aquele órgão está vinculado. Neste caso, está vinculado ao poder executivo, à prefeitura. Então, se é um órgão do município, eu vou ajuizar contra a prefeitura municipal de Campo Grande. Se é um órgão do estado, eu vou ajuizar contra o estado de Mato Grosso do Sul. E assim sucessivamente. Beleza? Quem são as pessoas privadas que prestam serviço? Aí aqui a gente tem uma pequena observação também para gravar, mas se não gravar hoje não tem problema, a gente grava até daqui 6 semanas. Concessionárias e permissionárias. Por exemplo, a concessionária de transporte urbano, a que administra os ônibus, acho que é o consórcio Guaicurus hoje aqui, ou era, mas acho que ainda é. A responsabilidade dessas concessionárias e permissionárias que prestam serviço público inerente à administração pública é sempre objetiva. Beleza? Tanto no caso do usuário daquele ônibus cair lá dentro e rachar a cabeça, quanto no caso de terceiros. Beleza. Estatais. As estatais são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Empresas públicas, capital 100% público. Sociedade de economia mista é mista porque tem capital privado e capital público. Essas duas estatais, nem sempre a responsabilidade vai ser objetiva. Ela só vai ser objetiva quando elas forem prestadoras de serviço público. A gente tem estatal que apenas visa o lucro. Ela não presta serviço público, ela tem atividade econômica. Por exemplo, a Petrobras.
A Petrobras tem atividade econômica, ela visa o lucro. Ela não presta um serviço eminentemente público. Beleza? Extrair petróleo não é um serviço eminentemente público. Poderia tranquilamente ter outros particulares, outras grandes empresas particulares fazendo essa extração. É uma atividade muito mais econômica. Então, ela não vai responder objetivamente. Ela vai responder de forma subjetiva. Eu tenho que comprovar a culpa ou dolo dessa estatal para ela ser responsabilizada. Então, vamos já tentar gravar. Se não conseguir, não tem problema, a gente não vai morrer, porque a gente ainda tem 6 semanas para gravar isso. Mas já vamos tentar. Qual que é o pulo do gato? Se a estatal for prestadora de serviço público, ela responde de forma objetiva. Ela vai se equiparar completamente à administração pública. Não comprovo culpa, não comprovo dolo. Agora, se essa estatal só visar o lucro, prestar atividade meramente econômica, a responsabilidade é subjetiva. Ela vai responder? Pode ser que sim, desde que eu comprove culpa ou dolo. Porque nesse caso ela está muito mais equiparada às pessoas particulares, ela está inserida dentro do direito privado, do que equiparada à administração pública no direito público. Beleza? Prestou serviço público, responde objetivamente, igualzinho à administração pública. Não presta serviço público. A questão vai te dar 2 palavras. Atividade econômica, ela responde de forma subjetiva. Só vai responder se eu comprovar culpa ou dolo. Parcerias público-privada. Aqui vai seguir mais ou menos a mesma coisa da estatal. Eu acho que PPP não está no edital de vocês, serviços públicos não está. Certeza absoluta, eu não acho não, tenho certeza. Mas, de qualquer forma, parcerias públicos-privadas são parcerias que a administração fecha com concessionárias, é uma modalidade avançada de concessão, e aqui a gente vai seguir mais ou menos a mesma regra da estatal. Se essas parcerias públicos-privadas, essas concessionárias que fecham parceria com a administração, se elas prestarem serviço público, responsabilidade objetiva. Se elas prestarem serviço administrativo, que não é serviço público, responsabilidade subjetiva. Mas essa parte final de PPP, apenas a título de conhecimento, não está no edital de vocês, então, impossível de cair, se cair a gente recorre. Responsabilidade, prestadores de serviços e concessionárias. Aqui a gente tem mais uma pequena diferenciação. Eu também não acho que vai cair, porque eu já acho que é aprofundado, mas como a gente tem licitação no edital, eu não vou deixar de falar, porque não vai durar 5 minutos. A gente tem 2 coisinhas para diferenciar aqui. Nós temos empresas contratadas pelo poder público, e nós temos pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, prestadoras de serviço público e concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Qual que é a diferença? Está parecendo que é a mesma coisa. Não, não é. Empresas contratadas pelo poder público são aquelas empresas que eu contrato pela lei de licitação, hoje é a 14133, e elas são contratadas para prestar um serviço qualquer para a administração pública, que não é prestação de serviço público. Eu contrato, por exemplo, para reformar a sede da prefeitura. Eu abro uma licitação lá na 14133, a empresa que apresentar o melhor orçamento, o melhor custo-benefício vai ganhar essa licitação, ela vai reformar a prefeitura. Ela está prestando um serviço público para a sociedade? Não, ela está prestando um serviço de reforma exclusivamente para a prefeitura. Ponto. Beleza. Só que aí, eu, Natália, estou passando do lado da prefeitura, cai um tijolo da reforma bem na minha cabeça. No primeiro momento, eu já vou falar, vou chegar em casa e já vou fazer a ação de responsabilidade civil. A prefeitura vai ter que me indenizar. Só que aí a prefeitura vai falar, mas não fui eu. Quem deixou esse tijolo cair em você é a empresa contratada que está reformando aqui a prefeitura. Essa empresa contratada apenas pela reforma, ali pela licitação, que não presta serviço público, ela está prestando qualquer outro serviço ali para a administração pública, ela vai responder de forma subjetiva. Eu vou ter que comprovar dolo ou culpa na queda desse tijolo. Agora, pessoa jurídica de direito público, uma autarquia, uma fundação pública, ou pessoa jurídica de direito privado, o consórcio Guaicurus, que ganhou a concessão para prestar o serviço público de transporte urbano aqui para nós. Essas pessoas que prestam, de fato, serviço público, transporte urbano, saúde, educação,
coleta de lixo, serviço eminentemente público para a coletividade, elas respondem de forma objetiva. Então, sempre se atentar à palavra serviço público. Está prestando serviço público, é prestadora de serviço público, é concessionária permissionária de serviço público, responde de forma primária, objetiva. O que é primária? Eu vou direto nessa pessoa. Se ela não tiver dinheiro, aí sim que o poder público vai ser responsabilizado. Então, o ônibus, consórcio de ônibus, eu caí dentro do ônibus por culpa do motorista que freou com tudo, me machuquei. Eu vou entrar direto contra a concessionária. Eu entro direto contra o consórcio Guaicurus. Ó, consórcio Guaicurus faliu. Aí eu vou chamar a prefeitura que contratou ele. Isso é a responsabilidade primária. Agora, a empresa foi contratada pelo poder público, ali pelo sistema de licitações, apenas para reformar o prédio, ela não está prestando serviço público, ela está prestando serviço para a prefeitura. Aí ela vai responder de forma subjetiva. Eu ingresso direto contra essa empresa. Só que ela só vai responder se eu comprovar dolo ou culpa, porque ela não é prestadora de serviço público, ela é um particular. Deu para entender essa diferença? Também acho bem aprofundado, não acho provável de cair, mas não custava a gente falar. Se der para decorar agora, deu. Se não der, a gente vai voltar nisso nas revisões. Outras responsabilidades, já estamos caminhando para o fim, tá? Por atos legislativos, por atos judiciais. Tudo isso que a gente falou, os exemplos que a gente deu, foram todos atos administrativos. Foram ações ou até mesmo omissões da administração pública inerentes ao poder executivo, aquele que de fato faz as coisas pela coletividade. Então, a gente está sempre falando da prefeitura, do governo do estado, pessoas que fazem os serviços administrativos, prestam serviços públicos. Só que, além desses atos administrativos, a gente tem mais dois poderes. Nós temos o poder judiciário, que são os tribunais, os juízes, e temos o poder legislativo, que é o Congresso, as assembleias, as câmaras municipais, o pessoal que faz a lei e faz a fiscalização do poder executivo. E por esses atos, tem responsabilidade civil? Sim e não. A gente vai ver os pormenores de uma forma rápida, que também não acredito que seja o objetivo. Mas como a gente está falando de um concurso do judiciário, é melhor a gente passar. Por atos legislativos, a regra, não existe responsabilidade civil do Estado. Então, Câmara Municipal de Campo Grande editou uma lei. Uma lei que fala sobre... Deixa eu ver. Uma lei que fala sobre proibindo estacionar em todo a 14 de julho. Só pode estacionar se for em estacionamento. Não, melhor, só pode estacionar se utilizar aquele PIN lá, que eu nem sei se está válido mais. Mas para estacionar, você tem que pagar. Eu não posso entrar com uma ação contra essa lei e falar, olha, gerou um dano para mim, que eu trabalho ali na 14, eu estou gastando R$300 de estacionamento. Gente, é uma lei genérica, é para todos os munícipes de Campo Grande. A administração pública não está nem aí se eu vou gastar ou não. Eu que cobre do meu patrão esse estacionamento. Então, em regra, eu não posso responsabilizar o poder público pela criação de uma lei que me prejudicou. Essa é a regra. Não existe responsabilidade civil do Estado, tendo em vista o caráter genérico e abstrato das normas jurídicas. Essa lei não foi feita para me prejudicar. Vamos fazer uma lei para prejudicar a Natália, que eu sei que ele estaciona ali. Não. Foi uma lei para organizar o trânsito. Se me prejudicou, infelizmente, eu vou ter que arcar com isso. Exceção. Lei de efeitos concretos. São aquelas que trazem em si mesmo o resultado específico pretendido, tais como as leis que aprovam planos de urbanização, fixam limites territoriais, criam municípios ou desmembram distritos, concedem isenções fiscais. Não acho que vai cair isso para você, mas vamos dar o exemplo da isenção fiscal. Uma lei que deu isenção fiscal de ISS. ISS é um imposto municipal. E aí ela foi lá, deu isenção fiscal para todas as empresas que vendessem suco de laranja com 30% a mais, 30% ou mais de concentração de polpa de laranja. Ó, você vende suco de laranja, se tiver 30% ou mais de polpa nesse suco, você está isento de pagar qualquer tipo de imposto municipal desse suco. Beleza. Aí, vamos supor que o meu suco tem 29% de polpa. Aí eu vou lá e falo, ó, peraí, essa lei já está
causando um efeito concreto. Todos os meus concorrentes estão com isenção fiscal, eles abaixaram drasticamente o preço do suco deles, e eu estou me lascando aqui por causa de 1%. Então, nesse contexto, nesse exemplo bem bizarro que eu arrumei agora, pode ser que o particular consiga responsabilizar a administração pública pelo prejuízo que ele estava tendo. Por quê? Porque essa lei restringiu uma determinada parte da população. Ela causou efeitos concretos ali, em pouquíssimas pessoas, só quem comercializava suco. Deve ter no máximo 20 empresas disso, fabricantes aqui em Campo Grande. Então, ela prejudicou um em detrimento de todos os outros, por causa de uma porcentagemzinha mínima. Então, nesse caso, que eu demonstrar que a lei surtiu efeito concreto numa pequena parcela da população, lascou um ou outro em detrimento de uma coletividade, aí a gente volta para aquela regra que pode responsabilizar, por mais que seja um ato lícito. Por atos judiciais, a mesma coisa da regra de cima. Em regra, não há responsabilidade, tendo em vista a soberania estatal e a independência funcional dos juízes. Então, o juiz deu uma sentença que me desagradou. Ah, essa sentença me condenou a pagar 200 mil. Vou entrar lá com responsabilidade civil, porque eu não concordo, esse ato tem que ser responsabilizado. Não. Em regra, não tem. Qual que é a exceção? Erro judiciário, prisão além do tempo fixado na sentença, dolo ou fraude no magistrado. Então, se eu comprovar erro judiciário, por exemplo, manteve preso um inocente por 20 anos. É quase certo que esse inocente vai conseguir receber uma indenização da administração pública. Por quê? Por um ato judicial, por uma sentença de um juiz, por um acórdão de desembargadores. Então, é 99% de certeza que essa pessoa vai ganhar uma indenização, porque houve um erro judiciário muito grave. Outra exceção, prisão além do tempo fixado na sentença. Preso foi condenado a 15 anos. Ele já está ali há 20 anos mofando. Defensoria não foi atrás para liberar esse cara. Ele não tem advogado, ou às vezes até tem, já pediu várias vezes para relaxar essa prisão que está ilegal. Essa prisão não foi relaxada. Quando ele conseguir sair, é 99% certo que ele vai conseguir responsabilizar o Estado. Dolo ou fraude do magistrado. Comprovei que aquele magistrado agiu de conluio com a outra parte. Vou conseguir responsabilizar o poder público e ele vai ter que me indenizar. Então, essas são exceções que talvez possam cair para vocês, mas também não seria uma aposta minha. Vamos para a jurisprudência e questões. Como a gente já está um pouquinho avançado no tempo, eu vou direto para as questões. E aí, se der tempo, a gente passa a jurisprudência, se não ficar muito tarde, tá? Se não, vocês leem. Na próxima aula, a gente começa revisando ela e tirando dúvidas. Aí as questões estão aqui. Deixa eu aumentar mais. Vixe, Maria. Tá dando para enxergar? Vocês estão conseguindo ler? Sim. Tá? Deixa eu só tentar deixar inteirinho. Tá bem. Eu vou ler. A gente vai ler junto. E aí eu quero que vocês pensem e façam o chute de vocês. Sem medo de errar, tá? Rudas, todas as questões são da FGV dos últimos 4 anos, tá? Todas da FGV. Algumas de juiz, algumas de delegado, mas a maioria eu tentei buscar mais para mesmo... não é o mesmo ensino de vocês, para quem não precisava de direito, tá? Tentei buscar questões também que não precisava ser formado em direito, mas misturei algumas para vocês verem que a dificuldade é praticamente a mesma. Rudá, servidor público estável do Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de agente público, dolosamente praticou conduta que ocasionou consideráveis prejuízos materiais ao particular onofre, restando, por conseguinte, caracterizado o dever de indenizar do Estado, com fulcro no artigo 37, parágrafo 6º da CF. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um servidor público do Estado do Rio de Janeiro. A questão nem complicou, ela deixou claro. Tem alguém com o áudio aqui aberto. Deixa eu tentar fechar. Fechou. Então, nós temos um servidor público do Estado do Rio. A questão nem complicou, ela já deixou claro que foi na qualidade de agente público, dolosamente. O que ele quer dizer com esse dolosamente? Que não houve excludente nem atenuante de responsabilidade.
Já deixou claro que ele agiu aqui com dolo, então não dá para falar em caso fortuito, força maior, nem nada. Praticou uma conduta que ocasionou prejuízos ao particular onofre, restando, por conseguinte, caracterizado o dever de indenizar do Estado. Beleza. Nesse caso, considerando as teorias e fundamentos jurídicos no âmbito da responsabilidade patrimonial do Estado por atos da administração pública, é correto afirmar que o aludido dispositivo constitucional adota a teoria do risco integral, teoria do risco administrativo, teoria da culpa civilista, teoria da falta do serviço, teoria do risco suscitado. Se vocês quiserem abrir o PowerPoint que eu mandei no grupo hoje mais cedo, olhar rapidão, fazer uma colinha, mas me deem a resposta. Qual teoria que a gente adota quando o servidor público tem uma atitude positiva, ou seja, foi um ato comissivo, ele praticou uma conduta que ocasionou prejuízos. Qual é a teoria que a gente adota quando o particular, numa atitude comissiva, servidor público, numa atitude comissiva, lesiona um particular? Qual que é a conduta, qual que é a teoria que a gente adota? Eu vou esperar vocês darem a resposta. Pode colar se quiser, tá? Jaci já mandou o palpite dela. Alguém discorda? Alguém quer fazer um comentário? Raquel foi para B também. Então, para otimizar nosso tempo, é a letra B mesmo. Teoria do risco administrativo. Gente, teoria da culpa civilista, nada a ver. Civil tá lá em outro rolê, tem nada a ver aqui. Teoria da falta do serviço, essa teoria da falta do serviço, ela entra lá em atos omissivos, que é quando tem uma falta deste serviço, mas não é o caso. Risco suscitado, nada com nada, nem existe isso aqui. O que daria para ficar em dúvida? Risco integral e risco administrativo. Mas a gente já começou decorando que o risco integral só aplica dano ambiental, atos terroristas e dano nuclear. Então, não tem como ser risco integral. É a teoria do risco administrativo. É a teoria que a gente adota na atualidade, responsabilidade objetiva. Não comprova culpa ou dolo do servidor, por mais que ele já tenha até falado aqui que o servidor agiu dolosamente. Mas isso pouco importaria para a gente neste momento. Então, é a letra B. Essas questões eu vou mandar no grupo, tá? O gabarito tá lá no final. Vamos para 2. Esse aqui é maiorzinho. Gabriela Luz foi encarcerada por equívoco. Foi presa por equívoco. Em decorrência de sentença penal transitada em julgado, que condenou sua irmã gêmea, Graziela Luz, prolatada nos termos da lei, após o devido processo legal, diante de robustas provas constantes dos autos. Tal equívoco decorreu de erro do cartório, por conduta do servidor Martin, que fez constar o nome e CPF de Gabriela do mandado de prisão e ensejou, assim, o engano das autoridades policiais responsáveis pela prisão. Diante dessa situação hipotética, Gabriela visa ajuizar a ação para obter a responsabilização civil, em razão dos prejuízos decorrentes de seu equivocado encarceramento. Sendo correto afirmar que ela deve ajuizar a demanda em face, essa questão aqui, se eu não me engano, é 2024, foi agora de janeiro ou fevereiro. Então, vamos resumir tudo que a gente leu. A Gabriela foi presa por engano no lugar da irmã dela. Era para a Graziela ter sido presa, prender a Gabriela. Por quê? Que o abençoado do cartório, servidor Martin, sem querer fez constar o nome e o CPF da Gabriela no mandado de prisão. E assim ensejou o engano das autoridades policiais. Aí é claro que a Gabriela, que foi presa injustamente, vai querer buscar essa responsabilização. E aí, ela deve ajuizar a demanda em face de quem? Do respectivo ente federativo, de Martin e das autoridades policiais, em decorrência das condutas que ocasionaram direta e imediatamente os danos experimentados. Do respectivo ente federativo, em decorrência de erro judiciário, cabendo, eventualmente, ação de regresso dirigida ao magistrado que prolatou a sentença condenatória. De Martin e das autoridades policiais, ambos responsáveis
pelas condutas que ocasionaram direta e imediatamente os danos experimentados. Do respectivo ente federativo, em decorrência da responsabilidade do Estado pela conduta de seus servidores, cabendo, eventualmente, ação de regresso em face de Martin. Do respectivo ente federativo, em decorrência da responsabilidade do Estado pela conduta de seus servidores, cabendo, eventualmente, ação de regresso em face do magistrado, de Martin e das autoridades policiais. O que vocês acham nessa aí? Façam suas apostas. D. Josi mandou D. D. Então, gente, se sou eu fazendo a prova, o que eu já faço de cara? E de verdade, o que eu faço mesmo nas provas? Se eu tô com alguma dúvida, eu vou começar cortando as questões que eu tenho certeza que não são. O que eu tenho certeza que não é? Martin, né? Que a gente já conversou sobre a teoria da dupla garantia. Então, nunca vai ser direto em face do servidor. Então, falou aqui, vai entrar fácil, respectivo ente e Martin. Eu já corto a A, porque eu sei que eu não posso entrar contra o Martin. Aí, essa aqui ainda sobraria. C, eu também já corto. Eu não posso entrar contra o Martin direto. A e a C eu já corto. Essa aqui ainda sobraria, essa aqui ainda sobraria. Por que essa está errada? Em decorrência de erro judiciário, cabendo eventualmente ação de regresso dirigida ao magistrado que prolatou a sentença. Não, gente, o magistrado não fez nada de errado. Se você volta aqui, deixa claro que o magistrado teve o devido processo legal, robustas provas. A sentença não foi em nome da Gabriela. Ela só foi encarcerada errado por causa do cartório, por causa do CPF. A sentença foi face a Gabriela. Então, não tenho que falar nada do magistrado. Só pode ser a D mesmo. Por quê? Porque quem fez a cagada foi o Martin. Por que a E está errada? Porque ela também fala em face do magistrado, de Martin e das autoridades policiais. As autoridades policiais fizeram o que foi mandado. Foi mandado, olha, prenda fulana, tá aqui CPF tal. Então, a única pessoa que fez errado aqui foi o Martin. Então, a resposta é essa mesmo. Beleza, vamos para a próxima. 3. No exercício de suas atribuições como procurador, pode levantar a mão. Pode levantar a mão. Pode falar. Eu fiquei com uma dúvida nessa questão anterior, professora. Sim. Porque ali no direito de regresso, o Estado tem o dever de entrar com a ação, né? Isso. Ali, quando ele fala eventualmente, só me causou dúvida nesse eventualmente. Então, quem está falando? Yaisa, né? Isso. Yaisa, eu falaria que foi até uma falta de técnica da redação da questão. Cabe, então... Ele deveria falar, cabendo ação de regresso em face de Martin. Por isso que eu nem respondi. Esse eventualmente deu uma margem. Mas, assim, a gente poderia até tentar forçar um entendimento para não anular a ação, que talvez, se eles responsabilizarem administrativamente, nem precisar dessa ação, poderia tentar forçar por aí. Fez acordo administrativo, não precisou forçar a ação. Por isso seria o eventualmente. Mas, ainda assim, faltou uma técnica legislativa mesmo. Então, nesses casos... Técnica de redação da questão. Só que a menos errada. Não tem Exatamente. como falar que não é ela. Assim, a gente vai pela menos errada, né? Quando houver Exatamente. Porque não tem como ser as outras. Está muito errado. Ele deixou claro que o processo foi todo feito legalmente. Deixou claro que os policiais só prenderam por conta do equívoco do CPF, então não teria como falar isso, né? Sim. Ok, obrigada. Imagina. Vamos para 3. No exercício de suas atribuições como procurador legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, Roger foi questionado acerca da viabilidade de certa lei de efeitos concretos importar em responsabilização civil do Estado, mesmo que a sua constitucionalidade tenha sido reconhecida pelas vias pertinentes.
à luz da doutrina e jurisprudência acerca do tema. Então, ele tem uma lei que é constitucional, não tem nada de errado com ela, foi devidamente aprovada, não tem nada de errado com essa lei. Só que ela produz efeitos concretos, ou seja, ela prejudica alguém concretamente, especificamente. Aí alguém perguntou para o procurador se essa lei pode causar responsabilização civil do Estado. O que ele vai responder? Não é possível a responsabilização do Estado pela edição de normas em nenhuma hipótese. Não é possível a responsabilização civil do Estado pela edição de normas constitucionais, ainda que a lei seja de efeitos concretos. É possível a responsabilização civil do Estado pela edição de quaisquer normas, ainda que constitucionais e que não gerem danos anormais individualizáveis. É possível a responsabilização civil do Estado pela edição de leis de efeitos concretos, ainda que constitucionais, caso gerem danos anormais individualizáveis. É possível a responsabilização civil do Estado pela edição de lei de efeitos concretos que gerem danos anormais individualizáveis, apenas se reconhecida a inconstitucionalidade da norma. O que vocês acham? O que vocês marcariam nessa? Pode ler com calma, tá, gente? Eu não estou com pressa. Ninguém? Deu chat. Ah, já se respondeu. Oh, meu Deus, sumiu minha tela. Achei. É a D mesmo, gente. A gente viu agorinha mesmo, né? É possível a responsabilização civil do Estado pela edição de leis de efeitos concretos, ainda que constitucionais, caso gerem danos anormais individualizáveis. Não pode ser uma lei que o município inteiro vai querer responsabilização. Não. Prejudicou alguns em detrimento de outros. Beleza? Um ato lícito. A gente volta para aquela regra lá do ato lícito. Ah, o ato é lícito, não tem nada de errado na lei, só que ela prejudicou uns em detrimento de outros. Então, neste caso, vai poder. 4. Um agente público do município de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições, praticou ato ilícito que ocasionou danos a terceiros. No âmbito da responsabilidade civil da administração pública, na forma prevista da Constituição da República de 1988, assinale a afirmativa correta. Então, o agente público do município, no exercício de suas atribuições, então ele não estava de férias, ele estava trabalhando, praticou um ato ilícito que ocasionou danos a terceiros. Então, se ele praticou o ato, é um ato comissivo. Responsabilidade objetiva, não preciso comprovar culpa nem dolo. Assinale a afirmativa correta. Apenas o município responde subjetivamente, mediante a demonstração de dolo ou culpa do agente. Tanto o agente quanto o município respondem objetivamente, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa para a caracterização do dever de indenizar. Apenas o agente deve responder subjetivamente mediante a demonstração de dolo ou culpa. O município responde objetivamente, assegurado o direito de regresso em face do agente, com base na responsabilidade subjetiva, mediante prova de que agiu com dolo ou culpa. E aí, vou dar um tempo para vocês lerem. Pode? Acho que 2 pessoas já responderam, né? Gente, é a D mesmo. Essa questão, se não for 2024, eu vacilei porque eu tirei o cabeçalho. Eu fui copiar, copiei direto, sem copiar o ano em cima. Mas eu acho que se não for 2024, é 2023, e repito, tudo FGV. Vocês estão vendo como uma é muito parecida com a outra, né? E vai estar assim na prova de vocês. Não vai vir nenhuma surpresa. Vai ser assim. É a D mesmo. O município responde objetivamente. Ponto. Eu não vou comprovar lá no domicílio, dolo ou culpa, não vou falar, não falou o nome do agente, né? Não vou falar se o agente fez de propósito, se ele foi imperito, negligente, imprudente, eu não quero saber. Eu quero meu dinheiro.
Mas, no direito de regresso, em face do agente, aí sim a responsabilidade é subjetiva. A administração só vai cobrar dele se comprovar que ele agiu com dolo ou culpa. Lembra aquela exceção do policial correndo igual doido, perseguindo o carro com a criança sequestrada. Nesse caso, pode muito bem comprovar que o agente não agiu com dolo nem culpa. Ele estava no estrito no estrito cumprimento do dever legal dele. Aí ele não vai responder. Então é AD mesmo, tá redondinha, essa aqui não tem sombra de dúvida. O município responde objetivamente, assegurado o direito de regresso em face do agente, com base na responsabilidade subjetiva, mediante prova de que agiu com dolo ou culpa. Vou fazer mais uma. Antônio foi recentemente investido no cargo de analista de planejamento e gestão governamental do município de Belo Horizonte, após aprovação em concurso público. No exercício de suas atribuições, Antônio praticou ato ilícito que causou prejuízo a Júlio. Então, sempre que tiver fulano praticou o ato, a gente já tem certeza que é uma ação comissiva, com C. A pessoa fez uma ação positiva, responsabilidade objetiva. Em razão disso, está receoso de o prejudicado ajuizar diretamente em face dele ação de responsabilização civil. Nessa situação hipotética, à luz da orientação do STF, Júlio deverá ajuizar ação de responsabilização civil em face, gente, a questão 2023, não tem um ano de diferença para as outras, FGV, quase igual às de cima. Então, o Antônio fez cagada, praticou um ato ilícito que causou prejuízo a Júlio. Ele quer saber se o Júlio pode ajuizar a ação diretamente contra ele. Então, vamos ver a resposta. Júlio vai poder ajuizar a ação de responsabilização civil em face apenas de Antônio, na qualidade de mandatário do ente federativo. De Antônio ou da prefeitura, pois o agente expressa a vontade do órgão. Apenas do município, cuja vontade foi manifestada por meio do agente Antônio. Apenas da prefeitura, que é o órgão responsável pela manifestação da vontade do ente federativo em questão. Aí eu já vi que algumas das meninas já responderam, né? Que foi letra, vou confirmar aqui que eu vi rápido, não deu tempo de ver. Letra C. Vou voltar para a minha questão. Isso mesmo, meninas. Apenas do município. Então, o que a gente vai fazer na hora da prova? Eu já corto o que eu tenho certeza que não é. Antônio, eu já sei que não. Antônio, eu já sei que não. Aí eu ficaria em dúvida. Apenas da prefeitura, apenas do município. Se eu sei que a prefeitura é uma subdivisão ali do município de Campo Grande, eu já posso matar que é apenas do município, cuja vontade foi manifestada por meio do agente Antônio. Então, é a letra C mesmo. Beleza? Então, mais uma vez, a mesma pergunta. Se pode ingressar diretamente contra o servidor? Não pode, é só isso que vocês vão responder. O que poderia causar dúvida? Se tivesse aqui, contra a secretaria, que ele deve ser essa secretaria aqui de planejamento e gestão, se é contra o setor administrativo dele, se é contra qualquer tipo de coisa. Não, seria o município. Beleza? Dá tempo de fazer mais uma. Durante uma operação da Polícia Militar do Estado Beta, na comunidade Alfa, Joaquim, menino de 5 anos que dormia em sua cama, foi alvejado por uma bala perdida, morrendo imediatamente. Os pais de Joaquim ajuizaram ação indenizatória por danos morais em face do Estado Beta. No caso em tela, observando a jurisprudência do STF sobre o tema, o magistrado deve aplicar a responsabilidade civil objetiva do Estado, sendo o dever do Estado, Beta, provar a exclusão do nexo causal entre o ato e o dano, pois tal nexo é presumido. Objetiva do Estado, sendo o ônus dos pais de Joaquim, provar a conduta, o dano e o nexo causal entre o ato e o dano, sendo necessária a comprovação de que os policiais agiram com culpa ou dolo. Gente, essa aqui é um pouquinho mais aprofundada porque fala de jurisprudência. Eu vou até fazer um parênteses para falar para vocês a diferença de jurisprudência, que alguém me perguntou hoje no grupo, onde que estava aquela dica que eu mandei. Mas ainda que vocês não conhecessem a jurisprudência, já dava para eliminar algumas. Como que é a responsabilidade objetiva se eu tenho que comprovar culpa ou dolo? Se é objetiva, eu não comprovo culpa ou dolo. Então, eu já arriscaria saber. Objetiva do Estado, sendo o ônus dos pais de Joaquim provar a conduta e o dano.
não podendo o estado beta invocar hipóteses excludentes da relação de causalidade e do elemento subjetivo da culpa ou dolo. Se não pode invocar hipóteses excludentes, é porque é teoria do risco integral. Teoria do risco integral a gente só usa para dano ambiental, terrorismo e nuclear. Então, eu também já excluiria essa C junto com a B. Eu não falo que não pode invocar excludente, porque na teoria do risco administrativo eu posso. Nesse caso, o Estado pode comprovar o quê? Já vou até adiantar. O Estado pode comprovar que o tiro não saiu da arma dos policiais. Pode comprovar que o tiro saiu de uma arma que não está registrada em nome do Estado. D. Subjetiva do Estado, sendo o ônus dos pais de Joaquim provar a conduta, o dano, o nexo causal entre o ato e o dano e o elemento subjetivo da culpa ou do dolo, caso não seja possível descobrir a origem da bala perdida. Subjetiva do Estado, sendo o dever do Estado beta demonstrar a regularidade da operação policial, circunstância em que o ônus dos pais de Joaquim será de provar a conduta, o dano, o nexo causal entre o ato e o dano e o elemento subjetivo da culpa ou do dolo dos policiais. Essa aqui, gente, é a A. O STF deixou consolidado que, em regra, vai ser objetiva do Estado. O Estado que tem que provar a exclusão do nexo causal entre o dano, entre o ato e o dano. O ato é a conduta, tá? Pois tal nexo é presumido. Então, deixa eu ver se tá aqui na jurisprudência que eu trouxe para vocês. Contra o Estado, se estiver condenado, sabe se é morte de detento. Aqui, ó. Se uma pessoa é atingida por bala perdida durante confronto, tá dando para enxergar? Deixa eu aumentar um pouco. Esse aqui, ó. Se uma pessoa é atingida por bala perdida durante confronto entre policiais e criminosos, o Estado deverá ser condenado a indenizar, mesmo que a parte autora não consiga provar que a bala partiu dos policiais. O Estado poderá provar causa excludente do nexo causal. No caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante uma operação policial, é dever do Estado, em decorrência de sua responsabilidade civil objetiva, provar a exclusão do nexo causal entre o ato e o dano, pois ele é presumido. Essa é a resposta da questão. É uma jurisprudência de 2023. A questão é depois dessa jurisprudência e cobrou ela. Gente, o que é jurisprudência? Lei é a lei posta. É a nossa Constituição, são as diversas outras leis administrativas que a gente tem, lei de licitação, etc, etc. O que é jurisprudência? São entendimentos consolidados dos tribunais. Então, a gente tem jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça do MS, mas quais que são as principais jurisprudências que vinculam todo o ordenamento jurídico? As dos tribunais superiores, a do Supremo Tribunal Federal, que é essa aqui, STF, e a do Superior Tribunal de Justiça, STJ. STJ emana jurisprudência sobre leis infraconstitucionais. São as nossas leis normais, que são abaixo da Constituição. O STF emana jurisprudência sobre tudo aquilo que está afeto à Constituição. Responsabilidade civil do Estado está lá no 37, parágrafo 6º. É uma norma constitucional. Então, subiu para o STF julgar de quem seria essa responsabilidade. Então, jurisprudência não vai estar em lei nenhuma. Ela vai ter origem em alguma lei, é alguma discussão ali, ou de lei, ou da Constituição, mas quem vai emanar essa jurisprudência são os tribunais superiores. Ah, e o Tribunal de Justiça daqui não vincula a gente? Vincula a gente só aqui dentro do Estado. Se eu for discutir algum tema de uma lei estadual que já está consolidada ali no TJ, aí sim vai ser, aí eu vou ficar vinculada. Agora, o que vincula mesmo a nível Brasil, STF, STJ, é aquilo que a gente estuda para a prova, é aquilo que cai. Então, jurisprudência é isso, decisões que emanam desses tribunais. Quando que a gente tem essas decisões? Quando a lei é omissa, quando a lei não fala o suficiente para a gente. O tribunal tem que ir lá e chancelar algum entendimento. Então, não tem nenhuma lei falando, olha, a responsabilidade entre tiroteio é do Estado. Não interessa se não conseguir comprovar de onde saiu a bala. Não tem lei que chega nesse pormenor. Aí o STF teve que ir lá, julgar um caso concreto, com certeza esse caso aconteceu, infelizmente, de verdade, e fala, olha, neste caso a gente vai entender assim. Sempre, gente, que cair jurisprudência e vocês não lembrarem, olha, eu li esse arquivo aqui que você mandou, mas eu não lembrei na hora da prova. Tenta pensar de uma forma razoável.
Gente, como que a família vai conseguir provar que aquela bala era da polícia ou não? Ela vai ter que pagar uma perícia, ela vai ter... Esse arquivo eu não mandei ainda, mas eu vou mandar agora, assim que a gente finalizar. Pensa, a família ia ter que, primeiro, pegar a bala de dentro do corpo da criança, ia ter que fazer uma perícia, ela ia ter que ter acesso a toda a numeração de todas as armas da administração pública. Impossível. É uma prova diabólica, que a gente chama no direito, prova diabólica, porque é uma prova que nunca vai conseguir ser provada, nunca vai conseguir ser produzida. É muito mais fácil o Estado fazer a perícia, lá no IML, no corpinho dessa criança, pegar aquele projétil, ver a numeração, ver se bate com alguma arma, e aí sim mostrar, olha, tá aqui a relação das nossas armas, essa bala não saiu daqui, ela saiu dos traficantes aqui, desta comunidade, etc. Então, ele consegue provar a excludente de responsabilidade. Então, sempre que cair algo assim, olha, eu não lembro o que era essa jurisprudência. Pensa de uma forma razoável. Dá para o particular produzir essa prova de forma fácil? Ah, acho que dá, né? Agora, não, vai ser quase impossível, então joga para responsabilidade objetiva. O Estado que prove que não é dele. Beleza? Vamos para mais uma. Então, essa aqui é a A, por quê? Porque a jurisprudência do STF entendeu assim, de uma forma razoável. Objetiva do Estado, é dever do Estado provar a exclusão do nexo causal. Ele que vai lá e mostra, esse projétil não saiu de nenhuma arma pertencente ao Estado beta. Deu para entender, gente? Que é jurisprudência, etc, etc. Sempre que tiver bastante jurisprudência na matéria, eu vou fazer esse compilado e trazer para vocês. Essa aqui eu trago bem resumidinho, ó, cadê? Ah, ainda tá, disfarça, tá rolando outra tela. Só são 2 páginas, eu sempre uso o site do Dizer o Direito, tá? Tudo pequenininho, ó, bem direto ao ponto, é o que vocês têm que saber. Natália, eu li aqui um negócio, não entendi quase nada. Não tem problema, lê do mesmo jeito que na hora da prova sua cabeça vai lembrar e vai desenrolar. Isso é uma outra coisa que eu ia falar no começo da aula e esqueci. A leitura de lei seca, que eu sei que o professor Enzo já introduziu, já fez com vocês, já deve ter explicado 1000 vezes. Só não sei se ele falou essa partezinha que eu gosto sempre de falar. Gente, mesmo que você esteja lendo e não esteja entendendo absolutamente nada, leia mesmo assim. Chega na hora da prova, o subconsciente lembra. A gente marca a questão, acerta. Quando chega em casa, vai corrigir e fala, meu Deus, não tem noção do que está escrito aqui, como que eu acertei? Porque entrou no subconsciente. Então, é claro, que der para entender, você tem que entender. Mas tem coisa que não entende, tem coisa que não entra na cabeça, que é muito diferente. Leia mesmo assim. Tá? Eu com direito financeiro. Direito financeiro eu já estudei, reestudei, videoaula, PDF, livro, doutrina, não entra. O que eu faço? Eu decoro. Eu abro a LRF, abro a 4.320, eu vou decorar. Vai na força do ódio, porque eu não consigo entender. E não sou só eu, é 99% das pessoas que estudam direito financeiro. Aí chega quando eu vou corrigir a prova e falo, meu Deus, como que eu acertei essa questão? Tenho noção do que está escrito. Mas o negócio entra. Então, assim, persiste, sabe? Que uma hora entra. E a gente acerta a questão que você nem sabe como. Vamos fazer mais essa aqui. Ao realizar um levantamento acerca das alegações de defesa da União nas ações indenizatórias em decorrência da responsabilidade civil do Estado, ajuizadas em face do mencionado ente federativo, Kelvin verificou que, em algumas situações, foi alegada culpa concorrente da vítima para o evento danoso. Em outras, foi sustentada existência de fato exclusivo de terceiro, além daquelas em que for argumentado que os danos decorreram de caso fortuito ou força maior. Então, provavelmente, dá a entender aqui que Kelvin, né, ou é um servidor, ou talvez um estudioso, ele fez um levantamento acerca das alegações que a União apresenta como defesa nas ações indenizatórias que são imputadas contra ela, de responsabilidade civil, e ele percebeu que qual é a maior defesa da União? Não só da União, como todos os outros entes públicos. Eles vão se defender de alguma ação de responsabilidade civil, que ele vai tentar alegar? Excludente, ou atenuante de culpa concorrente. Então, ele verificou que, em algumas situações, foi alegada culpa concorrente da vítima, em outras, existência de fato exclusivo de terceiro, e além daquelas que foi argumentada que os danos decorreram de caso fortuito ou força maior. Diante de tais circunstâncias, Kelvin concluiu que as causas excludentes da responsabilidade civil do Estado
estão realmente caracterizadas em todas as hipóteses analisadas. Não estão caracterizadas em nenhuma das hipóteses analisadas. Estão realmente caracterizadas apenas nas alegações de caso fortuito e força maior. Estão realmente caracterizadas nas alegações de culpa concorrente da vítima e de fato exclusivo de terceiro. Estão realmente caracterizadas nas alegações de fato exclusivo de terceiro, além daquelas de caso fortuito e força maior. O que vocês acham? E. Mais alguém quer dar um palpite? Vocês estão certas, meninas. E essa questão, eu fui olhar o índice de acerto, teve um monte de erro, porque as pessoas caíram na pegadinha. Leu com pressa a questão, não viu que ele quis só a causa excludente e marcou que estão caracterizadas em todas as hipóteses. Mas por que que não são todas excludentes? Porque culpa concorrente da vítima é atenuante. Não exclui a responsabilidade, apenas atenua. Então, essa é o tipo de questão que, se você acerta na prova, você já sai na frente. Porque muitos desatentos, na hora da pressa, no nervosismo, pegou e marcou a A e achou que estava arrasando. Mas não, tinha essa pequena pegadinha. Ele quer causa excludente. Agora, se ele tivesse falado, Kelvin concluiu que causas excludentes e atenuantes estão presentes em, aí seria em todas. Beleza? Vamos fazer só mais uma para a gente fechar. Isso que a gente já fez 1000 igual. Deixa eu ver alguma aqui. Deixa eu ver uma mais diferentinha. Então, é tudo igual, gente. As questões repetem, que chega uma hora que fica chato de fazer. Vamos fazer essa aqui. Guilherme, agente público, conduzia um veículo automotor, pertencente ao estado Alfa, até o local de uma diligência externa. Ou seja, o que ele quis dizer aqui para a gente? Que se até o local de uma diligência externa, ele estava em serviço. Não foi para trato particular, não pegou o veículo e saiu para ir no barzinho, tá? Tem muitas questões que falam dessa forma. Se fala que ele estava com o veículo ali da administração pública, mas ele foi buscar o filho na escola, a responsabilidade não é da administração pública. Ele não estava em serviço, apesar dele utilizar irregularmente, deu uma cãibra, o veículo da administração pública. Aqui ele já deixou claro que ele estava em serviço. Em razão do excesso de velocidade empregado, Guilherme acabou por colidir em outro automóvel, gerando danos materiais. Nesse cenário, é correto afirmar que o estado Alfa não responderá civilmente pelos danos causados por Guilherme, que suportará pessoalmente as consequências decorrentes de sua conduta. Não responderá civilmente pelos danos causados por Guilherme, considerando que o agente público não atuou com dolo. Responderá civil e subjetivamente pelos danos causados por Guilherme, à luz da teoria do risco administrativo. Responderá civil e objetivamente pelos danos causados por Guilherme, à luz da teoria do risco administrativo. Responderá civil e subjetivamente pelos danos causados por Guilherme, à luz da teoria do risco integral. O que vocês acham? O estado Alfa vai responder de que forma por esta atitude do Guilherme, que era o seu funcionário? Uma falou D, a outra falou C. Alguém quer mudar de ideia enquanto é tempo? Deixa eu voltar. C e D não estão iguais, não. Ó, civil e subjetivamente, civil e objetivamente. O Estado responde subjetivo ou objetivamente por condutas comissivas, com C, que tem um ato positivo. D, objetivamente. E por que não é a E? Porque a E está falando em risco integral. Risco integral a gente só fala dano ambiental, dano nuclear e atos de terrorismo. Então, não tem como ser risco integral. Cabe excludente aqui. Então, a resposta é a D mesmo. O estado Alfa, veja bem o comando da questão, pediu o estado Alfa. O Estado responde objetivamente. Agora, a regressiva contra o Guilherme vai ser subjetivamente. Aqui nesse caso até já falou, né? Que ele agiu com negligência, ele estava em excesso de velocidade, né? Ou imprudência também, vai depender do caso. Mas ele teve culpa, mas aí na regressiva que vai ver essa culpa.
O Estado vai responder de forma objetiva. Ele bateu no meu carro, não quero saber se ele estava em alta velocidade ou não. Vamos fazer só mais uma e a gente encerra? Deixa eu ver uma miudinha. Ixi, isso tá... Ah, terminou. Gente, uma outra coisa que eu ia falar para vocês. Vocês já deram uma olhada no que concursos? Já assinaram? Vocês sabem filtrar questões? Querem que eu abra aqui e mostre como faz o filtro para vocês responderem além dessas questões? Vou mostrar. Deixa eu compartilhar esta guia. Ó, vou colocar aqui. Ó, vou dar uma dica. Ai, não está aparecendo a barra de pesquisa, não sei por quê. Tá, vou entrar aqui no que concursos. Gente, vocês podem combinar entre vocês, porque vocês só têm aí 2 meses. Combina, pega 2, 3 colegas. Colega, vamos assinar, a gente divide a assinatura. A única coisa ruim de entrar com o mesmo login e senha é que você perde o controle do que você já fez e o que não fez. Porque tudo aquilo que você já fez fica registrado ali no teu login com verdinho, que você já fez a questão. Aí, se vocês dividirem entre 2 ou 3, você não vai saber se foi você ou se foi a amiga, né? A não ser que você lembre com muita exatidão. Mas, tirando isso, quem não tá podendo gastar muito, quer economizar, é melhor dividir do que não assinar, tá? Mas, se puder, vou entrar aqui. Início. Questões. Tá dando para ver, né? Eu vou vir aqui, ó, em questões. Aí, eu vou vir aqui em disciplina. Eu vou colocar direito administrativo. Assunto. Você pode filtrar o que você estudou hoje. Vou colocar responsabilidade civil. Responsabilidade civil do Estado. Banca, FGV. Vou selecionar FGV. Se vocês quiserem selecionar os últimos 5 anos, eu até recomendo. Por quê? Porque a jurisprudência muda a todo tempo. Esse material que eu vou enviar para vocês hoje, pode ser que daqui 6 meses, o de jurisprudência, pode ser que daqui 6 meses ele já não esteja igual. Aliás, é quase certeza que ele não vai estar inteiramente igual, porque a jurisprudência vai mudando conforme o tempo. O que o STF entende hoje, pode ser que mês que vem ele mude o entendimento. Então, por isso que, nesses concursos que cobram jurisprudência, o ideal é você selecionar os últimos 5 anos. Eu tenho mania de colocar aqui, excluir questões, ó, vê se vocês estão enxergando aqui. Eu já peço para tirar as desatualizadas, porque se porventura tiver uma jurisprudência ali que está errada, o próprio QC já faz esse trabalho para mim. Aí ponho filtrar. 3 questões só? 24, 22, 21, 20. Nossa, parece tão pouquinho. Não, tem mais. Peraí. Ai, gente, disfarça, eu tô nas questões da OAB. Oh, meu Deus, cancela. Volta aqui no início. Por que ele entrou na OAB? Peraí, deixa eu voltar aqui no que é concursos. Concursos. Vem aqui, concursos, questões. Cuida para ver se não está na OAB, tá? Como eu não estou no meu computador, no meu ele já entra direto. Concursos, questões. Agora sim, disciplina. Direito administrativo eu vou colocar. Direito administrativo. Assunto, responsabilidade civil do Estado. Banca, FGV. Ano, vou colocar os últimos 5. E eu gosto de já colocar aqui, excluir questões desatualizadas. Vou filtrar. Agora tá certo. 95 questões dos últimos anos da FGV. Para vocês verem, toda prova da FGV tem uma questão de responsabilidade civil do Estado. Ó, que a gente fez aqui, ó, 2024, TJRJ, Programa de Residência em Direito. Essa aqui tá no material também, 2024, Promotor de Justiça. Essa aqui não coloquei porque cai desapropriação e limitação. Isso não cai para vocês, então nem quis misturar. Eu selecionei exatamente o que cai. Essa aqui caiu para delegado, a gente fez hoje, da Gabriela. Então, ó, tudo de 2024 que eu coloquei aí no material de vocês. Aí eu coloquei 12 ou 13. Aqui tem 95. Aí, a partir, por exemplo, vou colocar aqui, responder. Aí fica, parabéns, você acertou.
E aí já fica registrado que eu fiz essa questão. A próxima vez que eu for filtrar, vocês já podem colocar aqui, ó, não resolvidas, ó, aqui em cima no meio da tela. Eu já clico no não resolvidas, aí eu filtro, vai aparecer só o que eu não resolvi, ou seja, já aparece 94, já tira aquela lá que eu resolvi. Então, eu tenho uma média de resolver 50 questões por dia. Eu resolvo, no próximo dia eu já coloco não resolvidas, para não resolver de novo aquelas que eu fiz. Aí, na semana pré-prova, o que eu faço? Da minha banca Sebrasp, eu já zerei o banco de questões. Deixa eu ver. Eu vou mostrar para vocês tanto de questão que eu já resolvi. Eu já zerei. Então, agora eu só vou fazendo das provas novas. Aí, chega na semana de prova, sabe como que eu filtro? Eu só coloco aqui, ó, errei, para eu resolver só as questões que eu errei da banca. E, gente, é incrível. A maioria das questões que eu errei, você erra de novo na hora de responder. Eu não sei explicar que maldição que é essa, mas é bom você fazer isso na semana para tentar ver se entra na memória recente. Então, chega na semana da prova, eu resolvo só as questões que eu já errei, para ver se agora eu acerto, né? E aí, aqui, eu tenho meu painel. Ah, eu estou no perfil gratuito. Estou no perfil gratuito, tem que sair. Esse aqui acho que está pelo Gmail. Eu tenho que entrar pelo... Não, tem que entrar pelo Gmail. Espera aí. Ó, que aí vocês têm o controle... Espera aí, rapidinho. Vocês têm o controle do que vocês fazem, como vocês fazem. Início. Meu painel. Ó, ontem, por exemplo, como eu estou pré-prova, eu tenho prova domingo. Eu estava resolvendo só as questões que eu já errei. Gente, é incrível. Eu acertei só metade. Eu não sei o que acontece. E a maioria era direito financeiro. Aí eu tenho... como que eu vou no total, meu Deus? Espera aí, deixa eu tentar lembrar. Minhas questões, talvez... Aí você consegue ver seu percentual de rendimento. Minha assinatura... Ó, 12.860 questões resolvidas, 17 com meus comentários, que às vezes eu comento em algumas. Aí eu faço alguns cadernos, você pode fazer caderno, então às vezes eu faço alguns cadernos aqui também. É isso. Aí todos. Então você consegue acompanhar. Então o que eu falaria para vocês? Coloca uma meta em tudo que vocês forem fazer. A partir de hoje, eu vou fazer 50 questões por dia. Aqui, ó, é 14 mil. Eu não sei que tá aparecendo 12 mil. Tá tentando fazer eu passar de mentirosa, quando eu ia falar que era 14. Já resolvi 14.867. Então, o que eu faria se fosse vocês? A partir de hoje, vou colocar uma meta. Vou fazer 50 questões por dia da FGV até o dia da prova. Gente, vai dar bastante questão. Não tem como vocês não passarem. Só que você tem que cumprir. O QC tem aplicativo, você pode baixar no celular. Tô no trabalho, deu uma brechinha, não tem ninguém olhando? Abre o aplicativo, vai fazer 10 questões. Deitei, tô muito cansada? Faz no teu tablet, faz no celular. É melhor fazer deitada e cansada do que não fazer. Entendeu? Prof, eu acho que 1 horinha vai 50 questões. Para ler direito, né? 1 minuto por questão, até mais, vai. Por isso que é bom tentar parcelar no dia. Faz 15 logo que acordar, tomando café, faz 15 almoçando, faz o resto à noite, se não tiver tempo, né? Agora, se vocês tiverem a noite livre, você tem terça, quarta, quinta e sexta. Tira aí só para fazer questão. O dia que der para fazer 100, faz 100. E outra coisa, eu não olhei o edital completo de vocês ainda, mas eu vou olhar, vou fazer uma análise até para a gente conversar, falar para o professor Enzo, a gente marcar um dia de conversar tudo junto sobre esse edital. Não deu tempo de eu olhar, mas eu não sei quantas tem no total. Se forem 70, imprimam 70 questões e tirem um dia do final de semana para fazer, porque vocês têm que estar habituada ao tempo, ao nervosismo, a gerir o seu tempo. Então, olha lá no edital, são 4 horas de prova, 100 questões. Imprimam 100 questões, marquem 4 horas, fecha no teu quarto e vai fazer. Vocês têm que fazer pelo menos uns 3 simulados com essa questão e com o tempo da prova, para vocês não chegar lá na hora e ficar perdida, não dá tempo de terminar, não dá tempo de passar para o gabarito, tá? Então, tenta fazer isso.
E é isso, gente. Jurisprudência eu vou mandando para vocês, mas quem quiser assinar o Dizer o Direito, vou compartilhar aqui a tela, ó. Dizer o Direito, eu acho que está R$80 o semestre. Eu nem sei mais, porque eu assino recorrente já tem uns 3 anos, meu cartão já cobra automático. Você vem aqui no Dizer o Direito, tem muito material gratuito, tá? Na verdade, é o buscador Dizer o Direito. Buscador do Dizer o Direito. Aqui você vai fazer o login, esse é pago. Eu acho que é 80 por semestre. Então, sai aí 10, 12 no mês. Você faz o login, ele te dá diversos materiais da revisão de véspera, da jurisprudência, e vou mostrar uma coisa bem interessante aqui para vocês. Ali, coloquei o resumo do resumo para vocês não perderem tempo. Mas ele, o Márcio, ele é um juiz federal, dono deste site. Ele explica tintim por tintim na jurisprudência. Então, Natália, fiquei com dúvida numa jurisprudência. Como que eu faço para achar? Ó, fiquei em dúvida nessa primeira jurisprudência aqui. Eu colo esse comecinho aqui dela. Vou pôr aqui nessa tela mesmo. Eu colo aqui no Google, eu jogo no Google. Ele já achou aqui a jurisprudência, ó, no Dizer o Direito. Primeiro link que ele deu. Aí eu clico no Dizer o Direito. Isso aqui é pago. Ó, ele tá logado aqui no meu Natália. Ele entrou automático porque eu loguei na outra aba, né? Eu coloquei para vocês pititim, vocês lembram, né? Olha o tamanho da explicação dele. Comentários, ele dá a situação hipotética, te explica tintim por tintim. Dá questões de prova no final. Então, assim, se vocês estão com vontade, gente, investe. Esse Dizer o Direito vocês podem dividir. Não fui eu que falei, mas pode dividir. Porque não faz diferença o login, não marca nada, sabe? Então, olha, combina aí com a amiga, estou dura, você pode passar teu cartão, vamos dividir essa assinatura. Vale a pena. Não entendeu uma jurisprudência? Copia o comecinho, joga no Google, acha no Dizer o Direito, lê completo. Porque se for para a gente ler tudo isso aqui, não dá. Vai 5 aulas só lendo jurisprudência. Mas vocês podem aprofundar aqui com o Márcio. É sempre muito bem comentado. Quando não é ele, é algum outro professor. Ó, esse Felipe Duque, ele é procurador da Fazenda Nacional. É só gente muito boa que faz esse site. Beleza? Então, minha dica é Dizer o Direito, que concursos é obrigatório, gente. Tá sem dinheiro? Se vira, não tem como. Porque concurso vocês têm que assinar, vocês têm que fazer, tem comentário. Ó, questão. Vou selecionar qualquer uma aqui. Eu venho aqui nos comentários, ó. Eu não entendi a questão, eu olho. Algum abençoado vai ter comentado. Aqui, ó. Ó, tá aqui a questão, eu venho nos comentários, né? O pessoal comenta, eles colocam a lei. Essa aqui ainda tem pouco, né? Se eu colocar, que é uma questão de agora, 2024, poucas pessoas responderam. Mas questão de 2023 tem 30, 40 comentários. Tem estatísticas, ó. A maioria errou essa questão. Então, eu já sei que é uma questão interessante para eu acertar. Eu vou conseguir desempatar com este tipo de questão. É claro, para vocês que estão com tempo corrido, pré-prova, não dá tempo de ficar olhando todos os comentários, todas as estatísticas. Mas uma ou outra que você teve mais dúvida, olha a estatística, vê se o pessoal acertou ou não, vê se foi fácil para os outros. Se foi fácil para os outros, você tem a obrigação de acertar. Você tem que estudar mais essa matéria. Beleza, meninas? Eu vou pausar a aula. Eu não sei se dividiu em duas, vou ver como que ficou, né? Eu não sei se eu fiz alguma cagada, mas da próxima eu já vou estar ciente. Se não tiver gravado o começo, eu passo de novo com quem não veio. Não tem problema. Qualquer coisa, já vou mandar agora para vocês aqui. Vou abrir de novo o WhatsApp. Já vou mandar para vocês os materiais que eu não mandei. Tentem ler aquela apostila resumida para a próxima aula, vai ser improbidade. Quem puder, leia também a Lei 8429, são poucos artigos, que é a Lei de Improbidade, para chegar à aula que vem, vocês não ficarem perdidas, tá? Para a gente fazer melhor proveito da aula. Fechou? Qualquer coisa vocês podem me mandar no direct, pode mandar no grupo, tá? Não precisa ficar com vergonha de falar, não vou fazer essa pergunta, que vai que é muito besta. Pode fazer, porque provavelmente não vai ser besta, tá? E se for também não tem problema. Eliane, pode falar. Amanhã eu vou mandar o cronograma para vocês, mas de qualquer forma, semana que vem é improbidade, na outra vai ser organização da administração, aí a gente vai ver administração direta, indireta, as empresas públicas, estatais, aí a quarta, quinta e a sexta eu ainda vou ver, mas de qualquer forma, na terceira semana, a gente faz organização e no fim já faz uma
como fala? Não é resumo, gente. Já faz uma retrospectiva dessas 3 primeiras aulas, tá? A gente termina a terceira e já volta nessas 2 primeiras, fazendo aí uma revisão, para vocês não esquecerem. Eu queria perguntar, que Comer uns concurso que de queijo? Porque Que de queijo, que mudo, que concursos. Ó, vou mandar aqui no chat. Ah, tá. É porque eu tenho dificuldade com a internet. Então, Ó, deixa eu mandar o link certinho. tá. Aí, já clica sempre por esse link que eu mandei, que ele dá nas questões de concurso. Porque você viu, aquela hora eu entrei, não foi pelo meu computador, ele entrou nas questões da OAB. Eu fui filtrar, apareceu só 3. Falei, impossível. Então, por esse link não dá errado. Aí você assina, tem assinatura mensal, semestral e anual. Para Tá. vocês, eu acho que compensa semestral, porque vocês têm 2 meses ainda pela frente, né? Temos março, abril e um pouquinho de maio. Isso. Fechou? Então, até Fechou. segunda. Amanhã eu mando coisa, agora eu já vou mandar material. Tá ok. Obrigado. Imagina, beijo, tchau, tchau. Beijo. Agora eu tenho que encerrar, parar. E vamos que eu parar.